apresentou, né? Meu nome é Mariana, sou gerente de inovação da ADEP. Queria, antes de tudo, agradecer, em nome da ADEP, né, em nome de toda a organização do evento, a presença de representantes de indústrias tão importantes, né, para a economia do Estado, não só a economia, mas socioeconômico do Estado, né? Indorama, Campari, Roca. Então, assim, bem-vindos, viu, pessoal? E muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar com uma pergunta. Eu quero que todo mundo responda, mas eu vou começar com Lívia. De mulher para mulher. Me conte aí, qual a importância da inovação para a Indorama? Então, a Indorama, ela é mundial, vamos dizer assim, mundialmente conhecida no Brasil, na verdade, em Pernambuco, ela está aqui há 2 anos apenas. Só que para a Indorama, mais do que o óbvio, né, da gente falar que a gente está aumentando capacidade produtiva, a gente está melhorando as nossas análises de dados, eu acho que essa é uma das grandes razões de ser da Indorama. Então, quando a gente chegou para o pessoal da Tailândia, né, a empresa é basicamente tailandesa, quando a gente chegou para contar que a gente tinha essa oportunidade aqui no estado de Pernambuco, para eles foi extremamente gratificante. Então, todos os anos, a gente tem mais de um projeto, na verdade, a gente até concorre internamente para saber qual é o projeto que a gente vai colocar. Então, nesse contexto que a gente está vivendo, que o próprio João falou, né, a época da pandemia, todo esse contexto, a gente tem tentado sempre evoluir. E evoluir não só tecnologicamente, então, assim, a tecnologia realmente está sempre do nosso lado, para que a gente cada vez mais tome decisões mais assertivas, cada vez mais a gente consiga evoluir, mas também melhorar um pouco do trabalho das pessoas, que é o grande principal pilar da Indorama. Então, um dos nossos valores é que a gente realmente valoriza as pessoas. Então, a forma da gente usar a inovação a esse respeito traz não só uma importância econômica, vamos dizer assim, mas aquela questão que todo mundo fala e que muitas vezes não é tão atendida, que é o funcionário realmente vestir a camisa, é o funcionário ir atrás. Então, hoje a gente tem, desde 2019, na verdade, a gente investe pelo Inovar PE, a gente iniciou em 2019, mas todos os anos a gente percebe que vem crescendo essa questão dos próprios funcionários, né, virem com ideias. A gente tem um time multidisciplinar para tratar sobre isso, tem engenharia de projetos também. Então, a Indorama, ela vê na inovação um futuro. E não só a inovação no estado de Pernambuco, né? Como eu comentei, a Indorama são 135 fábricas no mundo, né? E a gente tem mensalmente alguns fóruns que a gente trata as nossas melhorias internas e a gente leva a inovação de Pernambuco, vamos dizer assim, para o mundo. Então, vai junto, a gente está ultimamente fazendo uma parceria com o Denis Leite, que está aqui presente, mas essas iniciativas, elas são demonstradas para o mundo. Então, assim, também vamos abrir Pernambuco para o mundo, né? Porque não um pouquinho de barrismo aqui, né? Então, acho que é isso mesmo, é isso aí, Mari. Obrigada, viu, Lívia? Eu acho, antes de eu passar para Aristides, a pergunta vai ser para você também. Eu acho importante frisar isso que você trouxe, que inovação vai muito além de tecnologia, né? Inovação também perpassa por pessoas, processo, cultura. Então, é muito importante isso estar sendo falado e discutido, né, entre grandes indústrias tradicionais. E aí, Aristides, qual a importância da inovação para vocês da Roca? Então, no nosso caso, nós somos uma empresa espanhola e há 3 anos atrás houve uma mudança na presidência mundial e esse novo presidente traz com ele um dos pilares, inovação. Né? E isso é uma inovação no mundo inteiro. Né? Nosso processo ele é muito artesanal, muito manual ainda. Né? Produzimos louças sanitárias. E para nós, quando nós recebemos o convite do Felipe, né, para participar e que submetemos toda a nossa e apresentamos isso à nossa diretoria, houve a liberação, né, para que nós entrássemos, né, porque vai ser um projeto para nós dentro da Roca piloto e aqui no Brasil, né? Então, isso tudo que foi dito a nível do que está sendo feito pelo governo de Pernambuco, a gente percebe, nós temos 5 plantas aqui no Brasil de louças sanitárias, nós percebemos que isso em outros estados
não há essa iniciativa. Então, parabéns por essa iniciativa. É uma iniciativa muito interessante, né, que vai abrir esse espaço para nós. Então, inovação para nós veio no momento certo, na hora certa, e é um dos pilares da administração global da Roca. E agora, Alexandre? Coisa boa. Bom, boa tarde. Não sendo redundante, mas a questão da inovação, ela permeia muito a questão de pessoas e muito mais do que pessoas, cultura. A Campari, além das visões, missões que são tradicionais dentro das multinacionais, ela tem também comportamentos chaves que nós esperamos de todo camparista, que é assim que nós somos conhecidos. E um deles, né, dos 6 comportamentos, um deles é a inovação. Então, dentro do perfil profissional de todo camparista no mundo, se espera um olhar de inovação. Porque a inovação ela vai muito mais do que a tecnologia. A tecnologia ela é um instrumento de inovação, né, que facilita, mas a inovação ela parte de um pensamento muito mais aberto, sair do que a gente diz, vamos sair da caixinha, né? Vamos desafiar o status quo constantemente e olhar o mesmo ambiente de forma diferente todo dia. Então, isso para nós é algo que a gente busca constantemente dentro de cada colaborador. Mas traduzir isso dentro de uma prática, ele também não é tão simples, né? E você ter, assim como a Aristides falou, né, o governo fazendo esse incentivo, e, de novo, não sendo redundante, mas eu concordo 1000% com o Denis, com a colocação que foi colocada aqui na apresentação. Uma das coisas que eu mais falo é que a universidade pública, principalmente a universidade estadual, federal, né, elas são muito acadêmicas. E essa distância entre o profissional da vida real e o acadêmico, ela consegue ser diminuída através de um programa como esse, né? Então, falar de inovação é também falar de oportunidade, né? É também falar de reduzir espaços. Você pega esse jovem cheio de sonhos, cheio de energia, com grandes ideias, e aí o presidente falava sobre ser o dinossauro da tecnologia, né? Essa molecada ela muda de pensamento assim, ó, de uma maneira tão rápida que a gente não consegue acompanhar. E isso tudo acaba morrendo na praia porque a distância da academia para a prática é muito grande, né? Não que eu não acredito que tenha que ter o acadêmico, mas precisa sim fomentar essa conexão com a indústria, né? Então, quando o Sabá apareceu lá, eu sabatinei o Sabá de uma maneira muito dura, porque, primeiro, né, como foi colocado, parecia ser muito bom para ser verdade, né? Esse foi o primeiro impacto, né? Parecia pegadinha. Segundo, eu queria ter certeza que esse distanciamento ele ia diminuir, que isso realmente ia acontecer. Uma das primeiras falas que eu disse para o Sabá foi: eu quero inovar, só que eu quero que essa juventude dentro da universidade tenha oportunidade de viver a vida como ela é, porque a vida do livro ela é um pouco diferente da nossa vida de verdade, né? Obrigada pelas palavras. Aproveitando que a palavra está com você, como é que foi a experiência, né, da Campari com o programa, diretamente, assim? Bom, a experiência para o nosso lado foi ótima. Não sei se para o Sabá foi tão boa assim, porque na realidade eu fui muito enfático desde o início de que eu não queria perder tempo, né? Eu acho que o ponto principal que eu levei para a primeira reunião foi: Sabá, encurta. Vamos direto ao ponto, que o nosso tempo é muito caro para a gente não ter nenhum fruto no final. Mas no final foi surpreendente. Foi surpreendente porque ele está aí, inclusive, não quero vender o peixe dele, mas o Denis ele conseguiu colher frutos dentro da startup dele, dentro da equipe dele. Eu consegui fomentar a minha cultura de inovação com a minha equipe, né? E, modéstia à parte, aí fazendo como uma colega, né, um pouco de bairrismo, a gente, não só por essa ação, mas com essa ação, a gente consegue hoje ser a melhor planta do mundo. Então, isso é importante, né? O brasileiro tupiniquim, que
tem que aprender a falar espanhol, inglês, francês, italiano, porque ninguém entende o teu idioma. Toda essa dificuldade que a gente vive socioeconômica e tudo mais, ela é traduzida através dos atos, e o governo de Pernambuco traz esse caminho de facilidade de um aporte que já existia, né? Eu já tinha esse custo previsto nas minhas linhas, né? E através de uma sacada, como foi dito, quem foram, né, os gênios que tiveram essa ideia, mas uma sacada de transformar isso numa conexão triangular, governo, universidade e indústria, né, para que a gente conseguisse colher frutos. Então, hoje eu tenho um software que foi feito especificamente para a minha necessidade, traduzindo a minha dor, vamos dizer assim, onde on time eu consigo ter certeza do que está acontecendo e ter minhas decisões mais assertivas do que uma planilha de Excel, né? Então, e de um trabalho assim de 6 meses, né? Intenso, bem puxado, e quando o Sabá falou aqui, tem gente que já está querendo entrar na fila, pô, sou eu, porque chegou em janeiro, eu liguei para ele e falei, viu, eu já estou com o aporte pronto, já estou com o projeto definido, que internamente também temos uma briga intensa. E já, inclusive, a gente já até mandou o projeto para apreciação, a gente já sabe que é inovador. Então, estamos só esperando chegar em julho. Vamos ver se acelera, né? Antes de passar a palavra para a Lívia com a pergunta, eu acho muito interessante a gente frisar, né, essa questão do desenvolve aí, do benefício que veio do desenvolve aí. As indústrias que são beneficiárias do Prodep, Prodimp e o Prodealta, elas têm a obrigatoriedade, desde 2013, com o investimento para o inovar. Então, assim, toda indústria que tem esses benefícios, elas são obrigadas a aportar um valor X, cada uma precisa. E o Desenvolve Aí, ele vem justamente para, ao invés da indústria simplesmente colocar aquele valor no fundo como obrigatoriedade, ela, de fato, contratar uma solução inovadora para problemas que já existem. Então, assim, é realmente muito bom, né, de acreditar. Sem dúvida. E aí, Lívia, como foi a experiência do programa lá na Indorama? Então, foi muito positivo para a gente, né? Como eu comentei, a gente tinha começado a usar o Fundo Inovar, vamos dizer assim, a partir de 2019. Então, logo quando a gente teve essa obrigatoriedade, então estava tudo um pouco escuro, vamos dizer assim, para a gente. E aí a gente teve que fazer sozinho a primeira, foi muito difícil, muito mesmo. Então, a gente sempre ia nos ICTs mais óbvios, né? No caso da gente, o primeiro foi com a Universidade Federal de Pernambuco. Mas quando veio essa proposta do Desenvolve Aí, né, a partir do Felipe Sabá, também a gente disse, pô, não pode ser verdade, tem algo errado aí. E aí foi quando a gente foi fazendo os encontros, a metodologia é maravilhosa, a gente, assim, realmente via cada conversa, a gente falava muito as dores, né, o João estava junto com a gente também, então, falava as dores e tal, e no final, quando vocês entregaram um briefing para a gente assim, meu Deus, eles estão trabalhando aqui do lado da gente, a gente não está vendo. Então, foi muito compensador, assim, o trabalho realmente, como o Felipe explicitou aqui, ele foi ágil, a gente realmente, acho que em menos de 2 semanas, a gente realmente recebeu todos os nossos desafios, e aí a gente teve um aperreio, uma dor de cabeça boa, como o João falou. A gente teve que escolher, né? Durante todos os desafios que vocês disseram para a gente, vocês podem resolver isso aqui tudo. A gente diz, nossa senhora, o que é que a gente vai começar, né? E aí foi muito compensador ter essa questão também do próprio, da orientação, né? Antes, no 2019, Bruno tá ali, eu aperrei muito, Bruno. Muito, Bruno, eu preciso fazer uma reunião com você, muito. Agora eu aperrei o menos, viu, Mariana? Eu aperrei o menos você do que eu aperreiava Bruno. Coitado do Bruno, minha gente. Vocês não sabem quantas indústrias aperreiam o pobre do Bruno. Mas, assim, a gente se sentiu muito mais, vamos dizer assim, acolhido, com muito menos dúvidas, né? E com mais assertividade. Essa questão que a gente teve da visualização prévia, se aquilo era inovação ou não, né? Já que a gente tem vários ramos de inovação, vamos dizer assim, eu acho que isso foi um ganho bastante positivo do programa. Então, a gente já chegar, já ter o aporte, já fazer o investimento, sabendo que aquilo de fato é uma inovação. Não é apenas uma necessidade que a gente tem, porque a gente tem várias necessidades na indústria. Mas saber que aquilo é uma inovação, eu acho que traz para a gente uma maior segurança e também uma satisfação de dizer assim, a gente realmente está inovando, a gente está conhecendo parceiros. E para mim, conhecer parceiros também foi um outro ponto bastante positivo de desenvolver aí.
A gente não tem ideia da quantidade de empresas que tem nesse Recife, principalmente ligadas ao Porto Digital. Obviamente, a gente mora aqui, a gente sabe que o Porto Digital existe, a gente vê a transformação de vocês na prática, né, como o Pierre aqui mostrou um pouco, mas eu não tinha ideia de um terço do que realmente era o Porto Digital. E quando as empresas, tanto as ICTs como as startups, elas começaram a colocar projetos para a gente começa a ver o quanto isso aqui é grande e o quanto tem muito chão para melhorar. Então, eu concordo com o colega que a academia ela está muito distante da gente ainda. E a partir do momento que a gente tem esse incentivo do governo e o apoio do Porto Digital junto com a ADEP, eu acho que a gente pode estreitar, né, reduzir bastante essa distância e também ajudar o pessoal de desenvolvimento de produto, de processo, como eu sou engenheira de desenvolvimento de produto e processo na Indorama, e sou responsável pela inovação. Então, assim, a gente começa a oxigenar a nossa cabeça. Então, parabéns a todo mundo. Eu não vou citar nomes porque eu posso ser injusta e esquecer alguém, mas parabéns realmente pelo programa. O programa é tudo isso realmente que vocês venderam e é bastante legal. A gente também tem interesse em fazer, a gente vai concorrer eu falei aqui. primeiro, hein? Ai, que legal. E aí, Aristides, conta pra gente dessa experiência com a Roca. Foi super interessante. Eu conheci o César em 2000, né? E através lá da Universidade Federal, e nós quase tivemos um primeiro trabalho com o César, mas aí em São Paulo a coisa não acabou não rolando por uma série de dúvidas que ainda tinha. Então, quando o Felipe entrou em contato e apresentou o Desenvolve Aí, o sentimento foi o mesmo que a Lívia já foi apresentado também pelo Alexandre. E aí a gente foi adiante, foi avançando. Eu acho que o ponto forte foi a transparência, a facilidade de comunicação. Havia uma facilidade muito grande, porque para nós, falar em indústria 4.0 é como você estar por trás de uma cortina, e você sabe que existe alguma coisa do outro lado, mas você não tem ainda o tato daquilo. Então, eles foram trazendo todas as informações e as primeiras reuniões, e já que é para integrar, vamos fazer uma reunião na fábrica. Eles foram na fábrica, assim, um time muito grande, né? Com João, Daniel, Beleles, você também foi, né? E assim, porque era importante para nós que vocês conhecessem o nosso processo, né? Antes disso, nós fizemos uma reunião, né, de brainstorming para definir quais eram os projetos ou os desafios que nós iríamos apresentar. Um deles, o primeiro, né, que foi até defendido pelo Ricardo, que é o nosso gerente de produção, que está aqui, ele é bastante desafiador para nós, né, porque é uma coisa que precisa ser... Será que tem uma forma de tecnologia, né? O outro não, o outro é um equipamento que já é bem automatizado e que a gente quer fazer um trabalho para tomada de decisão, né? de centralizar as informações que a máquina manda e a gente facilitar o trabalho da operação, da supervisão, da gerência, né? Então, acho que uma das coisas que foi muito legal no trabalho foi todo esse processo de comunicação fácil, em todas as dúvidas, nunca houve um problema de não consigo falar, não tenho resposta, muito pelo contrário. Se não conseguia falar durante o dia, no final do dia, quantas vezes eu falava com o Felipe, com o João, indo para casa e falando e conversando com eles e tirando dúvidas, e as dúvidas eram todas essas que foram apresentadas aqui, né? Exatamente a mesma coisa, não mudou uma vírgula. Isso foi muito legal. Então, isso dá confiança para que a gente avance. E a gente avançou, né? E aí a coisa começou a ficar muito interessante, porque nos foram apresentando as propostas, né? As propostas que foram elencadas no briefing, né? O briefing, como a Lívia falou, eles estão trabalhando aqui, não é possível. Eles
traduziram exatamente aquilo que toda a equipe tinha passado, né? E assim, eu sempre gostei de esportes coletivos e eu adoro o trabalho em equipe. E isso foi um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe do Porto Digital, um trabalho de equipe com a nossa equipe e uma integração muito bacana e que está avançando até hoje. Legal, muito bom ouvir todos esses feedbacks. Eu tenho certeza que isso vai gerar muito mais segurança e confiança para as próximas indústrias que vão querer participar. Né? Queria agradecer a presença de vocês novamente. Foi muito legal, até para o pessoal que está em casa também, vendo a transmissão online. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente aí no chat. Minha gente, muito obrigada. Espero que a gente volte a se ver num futuro breve, viu? Nesse Desenvolve aí 2.0. Com certeza. Tá certo? Obrigada. Valeu.